Abençoe. O obreiro Luiz está com a palavra. Fala assim comigo, Deus. Continua falando comigo, através do teu servo. Não o que ele queira dizer, nem o que eu queira ouvir, mas aquilo que vem diretamente do teu trono para o meu coração, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Deus abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, estarmos aqui nesta noite de frio, porém o Espírito Santo de Deus vai nos aquecer. E eu espero que Deus possa continuar falando ao seu coração e que eu possa ser aqui um instrumento do Senhor para poder levar uma mensagem que possa edificar o seu coração. Eu queria convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia, lá na epístola de 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Você que está em casa também nos acompanhando através do Facebook, abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. O tema da nossa mensagem de hoje vai ser avançando em direção às promessas de Deus. Eu convido os irmãos a estar lendo comigo. O versículo diz assim: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Eu convido a igreja, os irmãos, a estarem orando agora comigo, que nós possamos unir nossa oração. Eu peço que vocês venham interceder por mim, para que eu possa ser usado aqui pelo Senhor, para transmitir a sua mensagem. Amantíssimo Deus, Pai eterno e todo-poderoso, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui hoje, Pai, na Tua casa, Senhor, neste culto abençoado, Pai. Ó Deus, nós começamos aqui louvando a Ti, nós ministramos agora a oferta ao Senhor, e que o Senhor possa agora, Senhor, através de mim, Pai, passar, ó Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra, às pessoas que estão agora, Senhor, aqui na igreja ou em sua casa, nos assistindo, Pai. Ó Deus, eu louvo ao Senhor por poder Te servir, Senhor. Que eu possa aqui entregar o meu melhor a Ti, Senhor. E que nós possamos buscar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos prometido, ó Pai. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, esse versículo é um versículo que quando eu li, ele mexeu muito comigo e falou muito ao meu coração. Paulo, quando escreve aqui a Timóteo, ele fala para Timóteo poder lutar acerca da profecia que houve sobre a vida de Timóteo. E esse versículo mexeu muito comigo, porque trazendo para o dia de hoje, de que maneira que nós temos, como que nós temos buscado as promessas que Deus tem nos dado. Muitas vezes Deus nos entrega uma profecia através do pastor, e como que nós lidamos com esta profecia? Nós, enquanto cristão, como que nós temos buscado, o que nós temos feito para que essa promessa se cumpra em nossas vidas? Muitas vezes nós temos a promessa, mas nós não tomamos atitude, nós ficamos esperando, e tem a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é soberana. Mas muitas vezes nós precisamos fazer algo. É como o pastor Tony costuma falar aqui, a terceira lei de Newton, que toda ação gera uma reação. Que a ação que nós temos tido para que Deus possa olhar para nós e entregar aquela promessa que Ele nos prometeu. E pensando nisso, eu separei aqui, eu fiz aqui 4 pilares que vai nos ajudar a buscar essas promessas. Esses 4 pilares são a fé, ouvir, obedecer e agir.
com base nisso, nós vamos aqui fazer uma reflexão de que maneira nós temos nos comportado com relação às promessas de Deus. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aqui não está falando que nós vamos comer o bem desta terra. Aqui o Senhor está nos dizendo que se a gente quiser e que se a gente ouvir, nós comeremos o bem desta terra. Deus quer o melhor para nós. Deus quer entregar aquilo que Ele tem de melhor para nós. Mas nós precisamos também estar à disposição de Deus para poder receber o melhor de Deus. E muitas vezes nós não ficamos à disposição de Deus. Sempre quando tem alguma questão relacionada a fazer algo para o Senhor, nós colocamos algum obstáculo, algum daqui a pouco, hoje eu não consigo, talvez amanhã. Nós devemos estar sempre à disposição de Deus. E pensando nisso, e nesses 4 pilares aqui que eu coloquei, o primeiro pilar é a fé. A fé é acreditar em coisas que se esperam. A convicção de fato que não se veem, independente daquilo que vemos ou ouvimos. Hebreus 11:1. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos ter fé na promessa de Deus. Nós precisamos acreditar que aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir em nossas vidas. Se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos acreditar que Deus está presente em nossas vidas. Por mais que de repente a gente não possa ver Ele fisicamente, mas nós podemos sentir Ele. Eu hoje estou sentindo a presença de Deus aqui nesse culto. Desde o momento que nós chegamos aqui na igreja, a partir do louvor, na ministração da oferta, eu pude sentir a presença do Senhor. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que Deus é fiel, que o nosso Senhor é poderoso. Então o primeiro pilar é a fé. O segundo, ouvir. Nós precisamos ouvir Deus. Quantas vezes nós fazemos planos? Nós queremos ter uma empresa, nós queremos ter um emprego novo, nós queremos de repente mudar de carro. Mas quantas vezes nós pegamos os planos que nós fazemos e nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos orar para poder ver se Deus está nos planos que nós estamos planejando. A gente pode fazer, missionária Kari, o plano que for, mas se Deus não validar, se Deus não estiver presente, nada vai adiantar. Nós precisamos buscar, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos entender se o Senhor está naquilo que nós planejamos. E como que nós vamos ouvir a Deus se nós não oramos, se nós não lemos a palavra do Senhor? Nós precisamos criar uma relação de intimidade com Deus. Nós precisamos colocar os nossos planos nas mãos do Senhor, para que Ele valide. De repente a gente está dando volta e nunca está conseguindo chegar a lugar nenhum, como diz o ditado aí, a gente fica dando murro em ponta de faca, porque nós estamos fazendo planos, mas o que a gente tem buscado não é o que o Senhor quer para a nossa vida. E aí a gente não consegue avançar, porque a gente não vai buscar a resposta de Deus. A gente não vai saber se é aquilo que Deus quer que nós façamos. Olha o que diz lá em Provérbios 16:1. Provérbios 16:1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. A gente pode fazer o plano que for, a gente pode ter as vontades que for, mas se os nossos planos, se as nossas vontades não tiverem de acordo com a vontade do Senhor, meu irmão, não vai dar certo. Toda vez que a gente fizer algo por conta própria, sem consultar a Deus,
A possibilidade, a probabilidade disso dar errado é muito grande. E uma hora a fatura vai chegar. E a fatura vai vir. E ela vai ser alta. Então eu quero aqui falar com você que a gente comece a ouvir a Deus. Que nós possamos começar a ter uma disposição com o Senhor de buscar Ele, de ouvir a voz dEle, de Senhor, olha, está acontecendo isso e isso, eu estou com esse planejamento aqui de abrir essa empresa, de abrir esse negócio, é da sua vontade? É isso que o Senhor quer que eu faça? Vamos ouvir a voz de Deus, vamos buscar a resposta ao Senhor. E muitas vezes a gente não escuta a voz de Deus, porque a gente fica focado nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. A gente fica preocupado com as pessoas que estão ao nosso redor, em agradar A, em agradar B, e nós nos esquecemos do principal, de agradar ao Senhor. Vamos ouvir a Deus, vamos buscar a voz do Senhor e ter a resposta de Deus. O terceiro pilar é obedecer. E aqui é algo que é interessante, o obedecer. Muitas vezes nós buscamos a Deus, nós ouvimos a voz de Deus, mas nós temos que estar dispostos a obedecer ao Senhor. E aí muitas vezes a gente comete um erro, porque a gente quer que Deus mude ou venha se adaptar ao que a gente quer, aos nossos planos. E não é isso. É nós que temos que mudar para poder ir de encontro à vida do Senhor. É nós que temos que tomar uma atitude de mudança para poder agradar ao Senhor, para poder agradar a Deus. Não é o contrário. Deus está onde Ele sempre esteve. Deus quer o melhor para nós. Mas muitas vezes a nossa condição humana não nos permite deixar o nosso ego de lado, deixar as nossas convicções de lado, para poder obedecer aquilo que o Senhor tem nos chamado, para aquilo que o Senhor tem nos proposto. Nós precisamos obedecer a Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ouvir a Deus, mas nós precisamos obedecer. É fundamental a gente obedecer a Deus. E muitas vezes nós não estamos dispostos a mudar. Porque quando a gente fala que nós devemos obedecer a Deus, nós temos que estar dispostos a mudar. A mudar de repente hábito que nós temos, a mudar a postura que nós estamos tendo. Que postura que postura que você tem tido no seu trabalho? De que maneira nós temos nos comportado? De que maneira nós temos buscado ao Senhor? Nós precisamos obedecer a Deus. E obedecer a Deus muitas vezes significa mudar as atitudes que nós temos tomado. Lucas 6,46 diz assim: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha o que Deus nos fala. O que resolve a gente chamar pelo nome dEle, o que resolve a gente clamar pelo nome dEle, se nós não fazemos aquilo que Ele está nos pedindo, se nós não estamos dispostos a fazer as coisas conforme a Tua vontade. A palavra é clara. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se nós buscamos a Deus, se nós buscamos respostas de Deus, nós temos que estar dispostos a fazer as coisas conforme a sua vontade, a fazer as coisas conforme Ele tem determinado. Porque a partir do momento que a gente fazer as coisas pelas nossas vontades e não considerar aquilo que Deus tem proposto para nós, a chance de nós se dar mal aí, de a gente fazer as coisas erradas, aumenta e muito. Quarto pilar: agir. Agir é tomar providências, atuar, fazer, provocar uma reação, produzir um efeito. Será que as ações que nós estamos tendo,
tem agradado a Deus? Será que as atitudes que nós temos tomado têm ido de encontro à vontade de Deus, têm ido de encontro ao que Deus tem nos ensinado através da tua palavra? E muitas vezes nós precisamos tomar atitude para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Deus pode usar aqui o pastor para poder entregar uma palavra de bênção para nós, de que uma porta de emprego vai se abrir. Mas se nós não acordarmos no outro dia e ir buscar o emprego não vai chegar e bater na sua porta. Nós temos que ter atitude, nós temos que buscar. E muitas vezes nós nos acomodamos, porque a gente pensa, Deus prometeu, então agora eu não preciso fazer mais nada. É só eu sentar e esperar. Não, meu irmão. Se Deus te prometeu, aí é que você tem que ir para a luta. Aí é que você tem que buscar, porque Deus já confirmou aquilo. Vai ter dificuldade. De repente você vai na primeira empresa, vai ser um não. Na segunda vai ser um não, mas você não pode desistir. Você tem que continuar. Foi Deus que te prometeu. Você não pode desistir. E a gente tem que ter atitude, porque se a gente não tiver atitude de buscar aquilo que Deus nos prometeu, dificilmente a promessa vai se cumprir. E não é porque Deus não quer, porque a parte dele ele já fez, de nos prometer, de nos entregar. Cabe a nós agora ir buscar. Nós devemos ter atitude, nós devemos ir de encontro àquilo que Deus nos prometeu. E nós vamos estar lendo aqui que a palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos mostra isso, que nós devemos nos empenhar para as coisas que Deus nos prometeu. A palavra que nós lemos aqui, de Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, ele fala: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Paulo aqui está encorajando a Timóteo. Se a gente olhar mais para frente aqui no capítulo 4, se eu não estiver enganado, tinha uma promessa, uma profecia sobre a vida de Timóteo, sobre o ministério dele. E Paulo está aqui encorajando a Timóteo: não desista, vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas se mantenha firme. Sobre você tem uma promessa de Deus. Não deixe que os problemas, aqui especificamente ele está falando até das doutrinas erradas que estavam tendo na igreja de Efésio. Ele está falando assim: Paulo, não permita que essas doutrinas estrague aquilo que Deus te prometeu. Milite, lute por ela, busque aquilo que Deus te prometeu. Será que nós temos buscado as promessas que Deus tem feito para a nossa vida? Será que nós temos confiado verdadeiramente naquilo que o Senhor nos entregou e temos lutado para que Deus possa cumprir a promessa dele? Como o pastor sempre fala aqui, vou repetir, a terceira lei de Newton: toda ação gera uma reação. Qual ação que nós temos tido? Deus está com a gente. Deus está lá, onde Ele sempre esteve. Ele está hoje, Ele vai estar amanhã, Ele estava ontem. Deus não muda. Muitas vezes é nós mudamos. Nós nos esquecemos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Deus está sempre ali olhando para nós e: vem, meu filho, por que você está se afastando? Mas nós não damos ouvido para Ele. Então nós precisamos ter atitude. Então os 4 pilares aqui que eu trago aqui são esses. Nós precisamos ter fé, acreditar na promessa de Deus. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ir lá, buscar, ter um particular com Deus, ouvir, ver se aquilo que a gente está fazendo está correto, ver se a maneira como nós estamos fazendo se está de acordo com a vontade dEle. Mas não basta só ouvir, nós temos que estar dispostos também a obedecer, porque muitas vezes nós vamos ter que mudar. E mudar não é fácil. Quando a gente tem uma forma de agir, quando nós já temos um hábito, um ritmo de vida, a mudança muitas vezes ela nos dá um trabalho. Mas nós precisamos estar dispostos a mudar
para poder buscar aquilo que Deus nos prometeu. E o quarto pilar é ter atitude, nós precisamos agir. Se nós ficarmos parados, as coisas não vão acontecer. E tem uma passagem na Bíblia que está lá em Gênesis. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis para a gente poder estar acompanhando junto. Gênesis, nós vamos começar pelo versículo 1. É uma passagem que fala de Isaac que eu acho que vai contextualizar bem isso que nós estamos falando aqui sobre os 4 pilares. Gênesis 26, versículo 1. Nós vamos ler nessa primeira parte do 1 ao 3. E a palavra do Senhor nos diz assim. Aqui ele está falando de uma época que tinha muita fome na terra. E Isaac estava indo se encontrar com Abimeleque, rei dos filisteus. E a palavra diz assim, ó, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhes o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha que interessante essa passagem que nós acabamos de ler. Isaque teve fé? Isaque tinha fé? Tinha. Isaque era um homem que acreditava e que buscava o Senhor. Isaque aqui ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ele estava indo para uma direção, Deus falou para ele: não vai. Vai para onde eu te disser. Isaque obedeceu ao Senhor? Obedeceu ao Senhor. E quando Isaque obedeceu ao Senhor, obedeceu ao Senhor. E o que Isaque fez? Quando o Senhor aparece para ele, fala: ó, não vai para lá, vai para onde eu te disser que eu vou te abençoar. Isaque voltou, armou a tenda dele, sentou dentro da tenda e ficou: agora só eu vou esperar. Deus falou que vai me abençoar, eu estava indo para um lugar, ele falou que não era, que é para eu ir para outro. E que ele vai me abençoar, agora não precisa de eu fazer mais nada. Agora eu só vou armar minha tenda aqui, entrar debaixo dela e vou esperar as coisas acontecerem. Não. A Bíblia fala que aqui eles estavam numa época de fome. Então, provavelmente era um período de crise. O que Isaque fez? Isaque confiou no Senhor. Isaque ouviu a voz de Deus. Isaque obedeceu ao Senhor. E Isaque teve uma atitude. Ele agiu, porque no versículo 12 fala assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Isaque teve atitude. Isaque confiou na promessa do Senhor, e mesmo num período de crise, e mesmo quando muitos falavam de repente que não ia dar certo, ele confiou em Deus, ele foi semear, e a Bíblia fala que Deus o abençoou. Se a gente ler mais para baixo aqui, a Bíblia vai falar que as pessoas ali da região, os filisteus, começaram a invejar Isaque de tanto que ele prosperava. Isaque prosperava tanto, Isaque prosperou tanto que as pessoas começaram a ter inveja dele. Isaque teve gado, ovelha, tudo que Isaque fez prosperou. Mas por que prosperou? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu a voz de Deus. E ele agiu. Ele não foi para dentro da tenda e ficou lá parado esperando as coisas acontecerem, não. Ele foi atrás da promessa de Deus na vida dele, ele foi semear, mesmo na dificuldade. Isaque acreditou que o Senhor iria o abençoar, e o Senhor o abençoou. O problema é que tem hora que a gente desiste muito fácil.
O problema é que muitas vezes no primeiro problema, na primeira dificuldade, nós esquecemos de tudo que Deus nos prometeu e nós começamos a murmurar. 1 Tessalonicenses, eu não lembro o capítulo, diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor para conosco. Tudo é tudo. Nós temos que glorificar a Deus, nós temos que dar graças a Deus. No momento da alegria, mas no momento de tristeza. Deus é Deus o tempo inteiro. De repente a gente não está entendendo o que o Senhor está fazendo naquele momento. Nós estamos num momento de pandemia, de repente a gente perdeu amigos próximos, pessoas queridas. Mas meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Nós devemos continuar a buscar as promessas de Deus para a nossa vida. Problemas vão existir. Problema nós vamos ter, nós vamos enfrentar. Deus nunca nos disse que seria fácil, que nós não teríamos dificuldade. Mas como que nós temos nos comportado diante das dificuldades, diante dos problemas que nós temos enfrentado? Deus nos prometeu. Deus prometeu algo para a sua vida, para a minha vida. Nós devemos buscar, nós devemos ter fé, nós devemos acreditar. Nós não podemos, na primeira dificuldade, voltar para trás e começar a murmurar, começar a reclamar, que Deus não está cumprindo. Não, meu irmão, Deus está na tua vida, e Deus vai cumprir. É que muitas vezes a gente quer fazer as coisas conforme a nossa vontade, não é conforme a nossa vontade, é conforme a vontade dEle. É conforme a vontade do Senhor. Não queira fazer as coisas conforme a sua vontade. Faça conforme a vontade de Deus. Busque as respostas do Senhor. Mas muitas vezes a gente quer fazer conforme a nossa vontade. A gente não quer obedecer. Muitas vezes Deus está falando para a gente mudar, mas a gente, por orgulho, não quer mudar. Não aceita mudar, não aceita a mudança. Essa passagem que nós lemos aqui, Isaac era um homem de fé. Isaac ouviu a voz de Deus. Isaac obedeceu a Deus. Isaac teve atitude. E olha que o Senhor abençoou Isaac. Mais para frente, em Gênesis 26, no versículo 19. Eu quero ler aqui com vocês do versículo 19 ao versículo 22. Diz assim: cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contentaram com ele. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome de Sitina. Versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Olha o que é ter perseverança, meu querido. Olha o que é buscar a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aqui, a palavra nos diz que os servos de Isaac cavaram um poço e acharam água. E aí os pastores lá de Gerar veio e tomou o poço dele. E o que Isaac fez? Isaac foi reclamar? Isaac voltou para dentro da tenda dele e foi murmurar com Deus? Não. Isaac foi e cavou o segundo. E quando ele cavou o segundo, o que aconteceu? Vieram e pegaram novamente. Aí Isaac falou assim: agora eu desisto.
Agora eu não quero mais saber disso. Deus não está cumprindo aquilo que Ele prometeu na minha vida. Não. Isaac foi e cavou o terceiro. E quando eles cavaram o terceiro, a palavra diz assim: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Quando ele cavou o terceiro, o Senhor falou assim: agora chega. Agora não, agora é do meu servo, é do meu filho. E ninguém mais pôs a mão no poço de Isaac. Isaac não desistiu. E muitas vezes nós desistimos fácil demais. No primeiro problema, na primeira dificuldade, a gente já desiste. Já pensou a dificuldade que era naquela época cavar um poço? E se eu não estiver enganado, a região aqui, pastor Tony, era uma região que tinha muitas pedras, né? Então imagina a dificuldade de você cavar um poço naquela época. Hoje você tem maquinário, o cara vem aqui, ele olha certinho onde que está passando a água, vem com a máquina, cava o poço e está tudo certo. E naquela época, a dificuldade que era para abrir um poço. Eles abriram um poço, vieram e pegaram. Abriu o segundo, vieram e pegaram. Mas no terceiro, o Senhor falou: agora não. Ninguém mais encosta nesse poço. E é isso que eu quero falar com você, meu irmão. Continua buscando, continua indo atrás da promessa que Deus fez na sua vida. Talvez tenha dado errado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Não sei quantas vezes você tem tentado, mas não desista. Continue colocando Deus nos seus planos. Continue colocando o Senhor à frente dos seus problemas, à frente dos seus objetivos. E o Senhor vai te abençoar. Foi Ele que te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Talvez está tendo dificuldade, porque muitas vezes a dificuldade é Deus tratando no nosso espírito, no nosso caráter. É Deus provocando mudanças que nós precisamos ter para poder atingir aquele objetivo lá na frente. Não permita que as dificuldades, que os problemas que você tem passado, te afaste da presença do Senhor. Deus é poderoso e fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tenha paciência, persevere na promessa de Deus. Busque a presença do Senhor. Coloque Deus à frente dos seus planos, dos seus objetivos. Não faça nada por conta própria, meu querido. Coloque Deus à frente dos seus planos. Faça planos, tenha objetivos. Busque o carro novo, o emprego novo, a casa nova. Mas toda vez que você fizer um plano, busque a validação do Senhor para o plano que você tem feito. Acredite. De repente o plano que você está fazendo, a forma como você está agindo, não é o que Deus quer. E aí você vai ficar girando e não vai sair do lugar. E aí você vai começar a murmurar, aí você vai começar a pôr a culpa em Deus. E aí você vai se afastando da presença do Senhor. E aí vem vindo pessoas que vão te levando para um outro caminho. Aí a coisa só vai piorando. A situação só vai piorando. Para concluir, eu uma vez assisti um filme. E tinha um determinado momento que um pastor chega para um técnico de futebol e conta uma história. E essa história é bem interessante. Ele diz assim, que tinham 2 agricultores que precisavam de muita chuva. Os 2 agricultores oraram pedindo chuva. Mas apenas um foi lá preparar o seu campo para receber a chuva. Qual desses 2 agricultores realmente confiou que Deus iria mandar a chuva? Muitas vezes nós pedimos para Deus o emprego, nós pedimos para Deus a mudança, mas nós não nos preparamos para a mudança. A gente não vai de repente buscar um curso, uma qualificação melhor, algo que vai nos qualificar a ganhar aquilo que nós temos buscado. Os 2 agricultores acreditavam, os 2 agricultores oraram. Porém, um foi lá e preparou a terra, confiando que Deus ia mandar a chuva. E eu quero te convidar nesta noite
a ter uma mudança de atitude. Que nós possamos ser como esse agricultor. E que nós possamos preparar o terreno. Para quando Deus, meu irmão, mandar aquela chuva de bênçãos na sua vida, o seu terreno esteja preparado, o solo esteja fértil, que possa crescer, que possa dar frutos, que nem mesmo você imaginou que um dia iria colher. Confia no Senhor. Eu convido você aqui hoje a ter uma mudança de atitude, a pensar diferente, a buscar mais a Deus, a buscar colocar a sua vida, a vida da sua família na presença do Senhor, a colocar os seus planos na presença do Senhor, a fazer com que Deus valide aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem planejado. E deixa eu te falar uma coisa. Se é aquilo que você sempre defendeu, que você sempre buscou, se Deus falar para você que não é, ei, joga esse ego de lado. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor e tenha certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te glorificar, Deus vai te abençoar, porque nós temos um Deus maravilhoso e poderoso, nós temos um Deus que pode tudo, nós devemos nos colocar na presença dEle, nós devemos nos colocar diante dEle, nós devemos acreditar na promessa que Deus tem feito sobre nossas vidas. Continue, meu irmão, buscando. Nós estamos passando por um momento difícil. De repente tem pessoas ao seu redor, à sua volta, falando para você que não vai dar certo. Mas deixa eu te falar um negócio. Vai dar certo sim. Deus vai dar certo porque Deus está contigo. Deus está com você. Atos 5:29 diz assim: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando Pedro deu essa resposta aqui, meu querido, ele estava numa prisão com os apóstolos, sendo torturado. Eles queriam que Pedro e os apóstolos negassem a fé, negassem aquilo que eles estavam pregando. Mas eles se mantiveram firmes na presença do Senhor. Eles não negaram a fé deles, porque homens queriam que eles fizessem. E muitas vezes nós nos afastamos da presença do Senhor, porque nós temos dado importância para as pessoas que estão em nossa volta. Nós temos tomado atitude para poder agradar grupinho, agradar pessoas. Mas deixa eu te falar, não são essas pessoas que vão te salvar, não são essas pessoas que vão te entregar o milagre. Quem vai te salvar, quem vai entregar o milagre que você precisa na sua vida é Deus. Portanto, obedeça a Deus, portanto, busque a presença do Senhor. É Ele que vai te sustentar, é Ele que tem te sustentado, que tem me sustentado, que tem nos dado a vida. Portanto, vamos nos manter firmes na presença de Deus. Não dê ouvido aos homens, dê ouvido ao Senhor. Eu quero aqui agradecer muito a presença de todos aqui, a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui neste altar, pregando a palavra de Deus. E estar aqui neste altar, aqui levando a palavra de Deus é algo muito gratificante. Eu antes de subir aqui eu falei: Senhor, que eu diminua naquele altar e que o Senhor cresça, que o seu nome seja exaltado. Eu peço muito a Deus que Ele possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Eu peço a Deus e eu louvo ao Senhor para que Deus possa ir de encontro a cada coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei as lutas que você tem travado, mas deixa eu te falar uma coisa: confie em Deus, confia no Senhor e tenha certeza que Ele não vai te decepcionar. Por mais difícil que esteja a situação, uma hora Deus vai fazer que nem Ele fez aqui no poço de Isaac, que Ele vai pôr a mão e vai falar: ei, aqui ninguém mais mexe, e você vai viver as bênçãos que Deus tem prometido para a sua vida. Obrigado
Pastor Tony, missionária Karen, que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus possa ir de encontro à vida de vocês de maneira muito especial, da igreja Restauração, dos presbíteros aqui da igreja, dos diáconos, dos obreiros, porque a igreja Restauração é uma igreja muito especial. Que nós possamos glorificarmos muito ainda aqui o nome do Senhor, e eu tenho certeza que Deus está conosco. Deus está na vida de vocês, e o pastor, missionária. O que vocês fizeram durante esta pandemia, mesmo com toda a dificuldade, não teve um só dia que vocês deixaram de levar uma palavra de esperança, de levar uma palavra de conforto, de trazer a palavra do Senhor na vida das pessoas. E eu tenho certeza que durante esse período, não foi à toa. Deus usou vocês, Deus usou esse ministério para poder tocar no corações de pessoas que de repente estavam afastados, ou de pessoas que de repente que nem serviam ao Senhor. Deus vai recompensar, eu tenho fé nisso. Cada esforço que vocês fizeram. Não teve um dia que vocês não levaram a palavra de Deus, uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. De repente vocês não têm nem noção disso. Mas para nós que estávamos do outro lado, vocês não sabem como aquilo nos fortalecia a continuar buscando, a continuar clamando, a continuar acreditando que Deus tem um plano para nós. Que Deus abençoe a vida de vocês assim de maneira grandiosa. Que Deus abençoe a vida de todos nós que estamos aqui, de você que está nos acompanhando pela internet. Que o Senhor possa ir de encontro também à sua casa, à sua família, e poder promover aquilo que você tem buscado. Muito obrigado a todos. Passar a palavra aqui para o nosso pastor Tony Marques. Muito obrigado.